qualquer coisa, quero desejar a cada um de vocês um dia muito mais que abençoado e repleto do amor de nosso Deus. E falar para vocês, gente, que o dia hoje na política já começou pegando fogo. Ao começar por uma decisão de Donald Trump, que tem deixado a esquerda desesperada. Inclusive, Trump acabou de vazar até mesmo um print da conversa com o presidente esquerdista e ainda fez uma ameaça de 200% de tarifa. Não é só isso não, viu, gente? Luiz Inácio Lula da Silva já se manifestou, está brincando com fogo e pode se queimar. E ainda um aliado de Bolsonaro diretamente um aliado de Bolsonaro promete acabar com toda a farra do STF e vai entregar provas robustas lá em Washington. Inclusive, já tem uma reunião com congressistas americanos. Eduardo Bolsonaro acaba de mandar a real para a direita no Brasil. E olhem o que ele disse. Os advogados do Bolsonaro estão entrando com um recurso, fazendo perícia com relação à saúde dele, mais uma, para atestar e comprovar que ele é merecedor da prisão domiciliar. A gente já falou muito, né? O Collor, por apneia do sono e doenças muito mais leves, está em prisão domiciliar. Fernando Collor de Mello é um ex-presidente do Brasil, que está num processo condenado, que também teve a relatoria do Alexandre de Moraes. E o Bolsonaro, que tem uma situação de saúde muito mais sensível, por que ele não é merecedor também? Porque estão fazendo tortura com ele, estão fazendo moeda de barganha. Lá no passado, falavam, né? Falavam não, né? A gente sabe como é que a banda toca. Queriam colocar ele para apoiar alguém diferente da família Bolsonaro, para presidente em 2026. E mesmo diante desse fuzuê todo, eu dei uma declaração que eu faço questão de retornar aqui para comentar com vocês. Quando eu dei essa declaração, fui muito criticado pela direita. Eduardo Bolsonaro muda tom e admite apoiar Tarcísio contra Lula. Após a prisão de Bolsonaro, com articulações após a prisão de Bolsonaro e com articulações dentro do PL, Eduardo deixou de dizer que não aceitaria Tarcísio como candidato à direita. Então, para quem me segue na rede social, fala: pô, Eduardo, você está aí bruto, guerreiro, abriu mão do cargo de deputado, não tem verba de gabinete, não tem carro alugado, não tem nem salário, está com conta bancária no Brasil congelada. Para quê? Para você apoiar o Tarcísio? Eu falei: calma, gente. Porque a minha declaração foi sim de apoiar qualquer um que se colocasse oposto ao Lula. E qual o problema de você falar a verdade? Ou você, que é de direita, não votaria em qualquer pessoa que fosse antagônico ao Lula? É claro que votaria. E eles sabem disso. É por isso que eles acham que derrubando Flávio Bolsonaro, eles podem, aí eu não estou falando de Tarcísio, eles podem ter outro candidato que vai ganhar do Lula, porque vai contar com seu apoio. Eu já adianto que isso aí é ledo engano. Primeiro que a campanha do Flávio está a todo vapor e não será derrubada. Segundo, é que se isso, porventura, chegasse a se verificar, o que não irá, qual o sentimento que você faria, que você teria no seu coração? Que pessoas trabalharam para chantagear Bolsonaro e numa negociata espúria, inescrupulosa, suja e vil, tiveram êxito. E agora estão querendo se vender para você como as pessoas mais maravilhosas do mundo. Isso não vai ocorrer. Porque o presidente Bolsonaro já falou. E eu aqui, me desgastei com a minha base para dizer, sim, se for o Tarcísio, se for o Zema, se for o Ratinho, se for a Michele, se for o Caiado, desde que Bolsonaro tenha uma vontade livre. É bem importante dizer isso. Que se eu botar uma arma na tua cabeça e falar, fala que o céu azul é vermelho, você vai falar que o céu é vermelho. Mas isso não é expressão da realidade e da verdade. Então, Bolsonaro já indicou o candidato dele. E não foi uma indicação à base de coação, de constrangimento ilegal. Seu filho, que desde que nasceu praticamente ouve falar de política dentro de casa. Sim. Um cara que está na política como deputado estadual, tendo a sua primeira eleição em 2002. Advogado, businessman, senador da República. Tá o quê? 2002, está entrando em 2006. 24 anos de experiência política com o pé dentro de campo. Filho do homem, que é o líder do movimento, que só não será candidato porque realmente, né, o establishment deu um jeito de colocar ele encarcerado, mesmo sem crime nenhum.
Alguém morreu por causa disso? Dá para a gente aceitar que existem grupos dentro da direita? Esclarecer a sua mente para você que fica se perguntando: poxa, mas como é que pode essa pessoa estar aqui com essa outra pessoa? E a esquerda está adorando isso, porque a única chance da direita e da esquerda ganhar a eleição é derrubando Flávio Bolsonaro. A única chance do Lula ser derrotado é o Flávio chegando lá, e Deus quiser chegará. E a campanha dele está tão sólida que nós agora faremos a primeira viagem internacional dele, né? Nós vamos em vários, depois que foi anunciada a sua candidatura. E falando em Congresso americano, aliado de Bolsonaro já está articulando um jeito de levar todos esses absurdos que está acontecendo aqui no Brasil para as cortes interamericanas, principalmente o caso do Banco Master. E falando em Banco Master, mais um escândalo milionário acaba de explodir, que envolve Dias Toffoli. E se eu te disser que em meio a toda essa pressão política que está tão grave, até mesmo o ministro Fachin voltou antes para ver se contém Toffoli e consegue convencê-lo a afastar da relatoria, você acreditaria? Pois bem, para vocês verem a que gravidade está esse caso do Banco Master, porque todos sabem que se o caso Master vier à tona e todo esse sigilo for quebrado e a transparência vir ao povo, muita gente grande vai ser desmascarada. É por isso que eles estão tão desesperados. Toffoli não quer nem saber. Ele não quer sair da relatoria. E mesmo a meia todo esse imbróglio, o ministro Edson Fachin voltando antes para tentar convencê-lo, Toffoli já se manifestou. E olhem o que ele disse. Mas antes, olha mais esse mega escândalo envolvendo o ministro, com valores astronômicos. No caso do Banco Master, a gente tem a fundo ligado à família de Toffoli, encerra a atividade e transfere 33 milhões em contas offshore em paraíso fiscal. Destaque do nosso portal sbtnews.com.br, viu? O fundo que comprou 20 milhões de reais em ações do Resort Taiaiá, dos irmãos do ministro do STF, é o destaque, é o alvo dessa movimentação, né? Ele transferiu todos os ativos, então, que detinha para essa offshore das Ilhas Virgens Britânicas, onde proprietários não são conhecidos. O procedimento é bem semelhante àquele identificado pela Polícia Federal na investigação sobre o Banco Master, com supervalorização de ativos em curto período e a dificuldade para identificar o destinatário final, então, desse dinheiro. O ministro do STF e os familiares não enviaram uma resposta, né? Mais um capítulo, digamos assim, ou mais um detalhe numa história bastante tumultuada e com várias pontas soltas. Pressão em cima, claro, do ministro Dias Toffoli pode ter um impacto, talvez no caso do Banco Master. Você acredita ou você tem apurado isso junto às suas fontes, desse movimento de pressão que já está existindo ou passaria a existir com mais intensidade nos bastidores? Pois é, Casagrande, principalmente por conta de questões como essa demonstrada por nossos colegas César Feitosa, Guilherme Seto, Furaço dos nossos amigos, que mostram justamente que não só Dias Toffoli e a família dele tinha ligações com o fundo, um fundo que era abastecido ali e também tinha vinculação com o Banco Master, como eles pegaram o dinheiro desses fundos e rapidamente mandaram para uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Offshore, vamos lembrar, é quando os investimentos são feitos fora do país, principalmente em paraísos fiscais, onde a identificação do caminho do dinheiro fica ainda mais difícil. O envolvimento do ministro Dias Toffoli está ficando cada vez mais claro a partir das revelações de reportagens que têm mostrado o envolvimento de Toffoli. A gente começou lá atrás com a revelação de que Dias Toffoli tinha viajado ao Peru para a final da Libertadores com um advogado que trabalhava para o Banco Master. Depois nós tivemos diversos indicativos mostrando que Dias Toffoli fazia questão de se envolver na investigação do Banco Master e também de proteger provas do Banco Master. Por exemplo, quando ele, primeiramente, puxou essa investigação para o Supremo Tribunal Federal, apenas porque um deputado foi citado na investigação. Depois, na última operação com recolhimento de provas, ele, primeiramente, queria custodiar essas provas, deixar lacrado no STF. Depois, ele aceitou mandar essas provas para a Procuradoria-Geral da República, com a condição de que apenas 4 investigadores da Polícia Federal tivessem acesso, ou seja, retirando a autonomia que a Polícia Federal
Federal poderia ter em cima das provas que ela mesma tinha apreendido. Tudo isso já vinha gerando uma desconfiança. E agora essa revelação dos nossos colunistas César Feitosa e Guilherme Seto trazem ainda mais um ingrediente, mais um ponto mostrando o Dias Toffoli ligado a interesses do Banco Master. E isso vai aumentar a pressão sobre o ministro, sem dúvida. E a gente destaca aqui que esse pedido feito pelo senador Eduardo Girão para que a Procuradoria-Geral da República se posicione pode acabar trazendo algum tipo de resposta. Claro que o procurador Gonê, ele tem muito cuidado, principalmente em respostas a ministros do Supremo Tribunal Federal, mas os indicativos em relação as desconfianças em torno de Dias Toffoli vem aumentando e vai aumentar principalmente a pressão sobre Paulo Gonê, Procurador-Geral da República, para que ele recomende uma mudança de relatoria, tirando, portanto, o caso de Dias Toffoli, mantendo no Supremo Tribunal Federal, mas enviando para outro ministro que não demonstre tantas ligações com o Banco Master, Casagrande. Ou seja, teremos... Ou seja, o ministro perfeito para isso seria o ministro André Mendonça. Inclusive, já tem muita coisa aí na mão de Mendonça. E se ele decidir favorável ao Congresso, pode implodir o sistema de vez. Em meio a tudo isso, o ministro Edson Fachin, como eu falei para vocês, voltou antes para tentar conter esse caso do Banco Master e tentar convencer o ministro Dias Toffoli para sair da relatoria. Mas ele está realmente resistente. E olhem essa notícia. Urgente, Toffoli diz que não deixará a relatoria do inquérito do Banco Master. Falando a respeito do Banco Master, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, tem dito que não pretende deixar a relatoria do inquérito que investiga justamente esse caso do banco. Theo Cury está com a gente agora para trazer mais detalhes, mais apurações, né, Theo? Porque a condução do caso pelo ministro, ela tem sofrido críticas internamente, do lado de fora também, inclusive com entrave quando a gente fala e menciona a Polícia Federal, né? Bom dia, bom trabalho. Renan, bom dia para você, ótimo dia para quem nos acompanha. Exato, há uma pressão para que o ministro deixe a relatoria desse inquérito que ele conduz no Supremo Tribunal Federal, uma investigação que tramitava na primeira instância, subiu para o Supremo Tribunal Federal após pedidos de advogados. O ministro concordou com a necessidade desse caso ficar no Supremo Tribunal Federal por supostamente envolver alguma pessoa com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, lembrando que deputados, senadores são investigados perante o Supremo, e por isso que esses casos acabam ficando no STF, até que se descarte a participação desses parlamentares, dessas autoridades, e desde então tem havido um desgaste muito grande na relação entre o Supremo Tribunal Federal, no gabinete do ministro, e a Polícia Federal, pelas decisões recentes tomadas pelo ministro. Pedro citou algumas delas, esse isolamento da Polícia Federal em muitos momentos e diligências dessa apuração ajudam a entender e a justificar um pouco desse desgaste vivido entre a PF e o gabinete do ministro. Há um descontentamento, há um incômodo com relação à forma como ele vem conduzindo essa investigação, seja dentro do Supremo por uma parte dos colegas, seja fora do STF, e há uma pressão para que ele se declare ou impedido ou suspeito, que são duas possibilidades previstas no Código de Processo Penal. Então, um juiz, independentemente do tribunal em que ele atue no Brasil, pode se declarar suspeito ou impedido. No caso de impedimento, o que a legislação diz? Que o juiz não vai poder atuar num caso em que ele ou um parente dele já tiver atuado, ou, por exemplo, em que ele tenha desempenhado qualquer função ou servido como testemunha em determinado caso, se ele já tiver atuado como juiz nesse caso, ou se ele próprio ou um parente próximo for diretamente interessado no caso. Já no caso da suspeição, um juiz deve se considerar suspeito para analisar determinado processo, se ele for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer uma das partes, se ele, o cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo um processo por fato análogo, se ele tiver aconselhado qualquer uma das partes, mas a avaliação do ministro, em conversas com pessoas próximas, Renan, a avaliação é de que ele não tem nenhum motivo para declarar suspeição ou o impedimento dele nesse caso. Tem um ponto importante: se eventualmente ele se declara suspeito ou impedido, ele deixa de atuar nesse caso e, em caso, por exemplo, de suspeição, ele acaba, por consequência, automaticamente esse caso é anulado. Então, todos os atos tomados pelo ministro, todas as determinações tomadas e dadas pelo ministro desde o final do ano passado, quando esse caso chegou ao Supremo, são anuladas e o caso recomeça do zero com um novo ministro sendo sorteado. Então, também há um impacto muito grande na investigação como um todo. Há quem defenda que isso aconteça e há quem avalia que isso não vai provavelmente acontecer, como, por exemplo, esses interlocutores do ministro, que não veem motivo para que ele se declare ou impedido ou suspeito no caso do Banco Master.
Como assim, gente? Ele tem que se declarar impedido imediatamente. Ele encaixa em todos os requisitos que disse o jornalista. Mas ele não quer sair da relatoria, porque com esta atitude ele blinda, ele consegue que não venha à tona tudo que está por trás do Daniel Vorcaro, o telefone, o sigilo do telefone, bancário, telemático, tudo. Tudo que a ministra Damares já falou que eles quebraram, mas quando ela chegou no outro dia para ver, o ministro Dias Toffoli tinha colocado sigilo em tudo. Isso é porque tem muita gente grande envolvida. A gente já viu, né, que teve o caso do contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes, agora mega escândalo com o ministro Dias Toffoli, mas deve ter muito mais peixe grande envolvido. Teve o caso do senador Everton. Gente, este caso já foi falado que pode implodir o sistema e acabar com todo o regime ditatorial, tudo que está acontecendo no nosso Brasil de vez. É por isso que eles estão tão desesperados. Mas o senador Eduardo Girão já está dando o seu jeitinho e já está indo a Washington para levar este caso também aos congressistas americanos. Paz e bem, pessoal, estou aqui já nos Estados Unidos, embarcando daqui a pouco para Washington, onde nós teremos algumas reuniões, dentre elas uma reunião na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para denunciar mais uma vez um relatório bem robusto, atualizando sobre as torturas, né, que brasileiros estão sofrendo no Brasil, presos políticos em pleno século XXI. Uma viagem que não tem custo nenhum para o país. Dizer também que nós temos reuniões com congressistas americanos, tanto da Câmara como do Senado, porque essa semana será realizada a Marcha pela Vida também, um evento que acontece há mais de 50 anos nos Estados Unidos. Tanto é que eles reverteram, por exemplo, a lei do aborto. E é muito importante essa mobilização que eu participo antes de entrar na política. Quero dizer para você também que tem uma marcha acontecendo no Brasil. Eu quero parabenizar o deputado federal Nicolas Ferreira pela inspiração que ele teve do alto. Realmente precisava de algo para sacudir essa caminhada pela justiça, né, fundamental, e eu acho que vai dar resultado sim, né? A gente está tendo boas notícias, vamos continuar firme. Nós já protocolamos aí um pedido com mais da metade dos senadores assinando, ou seja, é a maioria do Senado que quer a CPI do Banco Master. Davi Alcolumbre não tem mais desculpa para instalar essa CPI e que a gente possa investigar, inclusive gente poderosa, que está sabotando, boicotando as investigações do maior escândalo, maior fraude do sistema bancário do Brasil, né? Que Deus nos guie, nos abençoe e que a gente possa fazer o nosso trabalho. Um grande abraço, muita paz para você e para sua família. Pois é, gente, como vocês viram, é muito peixe grande envolvido no caso do Banco Master. E agora, gente, olhem esta notícia. Nicolas Ferreira acaba de ganhar apoio de peso e tem deixado a esquerda desesperada. A caminhada de Nicolas ganha um novo reforço de peso e muda o patamar. O deputado federal Nicolas Ferreira deu início na segunda-feira a uma caminhada que parte de Paracatu, em Minas Gerais, com destino a Brasília, no Distrito Federal. O trajeto, que é realizado pela BR-040, rodovia que conecta a capital federal ao Rio de Janeiro, ultrapassa de 200 quilômetros. A previsão é que o grupo chegue dia 25 em Brasília. A mobilização tem trazido apoios de peso para Nicolas Ferreira. Segundo o deputado federal, ele pediu para Deus em oração e Deus lhe deu essa estratégia. Inclusive, Nicolas, a cada 10 quilômetros, mostra ao mundo tudo o que aconteceu com os presos do 8 de janeiro, contando todos os absurdos. Inclusive, gente, teve até uma declaração fortíssima da esposa do coronel Naime, viu? Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Carlos Bolsonaro se une a Nicolas e até mesmo Magno Malta de muleta, demonstrando a grande força e a união da direita. Isso tem deixado a esquerda desesperada. Por mais que eles queriam e torciam para que a direita viesse a se desunir, a direita está mais unida do que nunca agora com essa caminhada de Nicolas. E olhem isso. E pra animar a galera, puxa, o povo tava devagar, você tava reclamando, cara? Não, bicho, eu vim pra cá. É minha obrigação
agradecer a você, o Nicolas, o que vocês estão fazendo pelo meu pai, pelos presos do Rio de Janeiro. Chamar a atenção de novo o holofote para a injustiça que o Brasil está passando. Eu tenho que andar um pouquinho do lado de vocês aqui para reconhecer que o que vocês estão fazendo é muito bacana. Só agradeço a vocês e todo esse pessoal que está aqui junto com a gente. Tem um sentimento em comum que eu tenho certeza que só vai aumentar, como a gente estava conversando agora há pouco. Obrigado, viu, bicho? Vamos nessa, vamos nessa. Vai só aumentar, eu tenho certeza que quando ele chegar em Brasília no dia 25, vai ser uma multidão. E a gente vai caminhar exatamente onde o Bolsonaro está, no 19º Batalhão. Ele vai ouvir a nossa voz, vamos animar o nosso presidente, para ele ver que a gente não desistiu, na verdade a fagulha reacendeu, o Brasil está mobilizado novamente, né? Tá todo mundo aqui com as nossas camisetas, aqui é a camiseta mais linda, conta da camiseta aí. Justiça e liberdade, ó, ontem eu recebi essa intimação, era 3 horas da tarde e a camiseta chegou ainda ontem e hoje tá todo mundo vestido aí. Bora lá. O bicho é rápido, né? Então é isso aí, Carlos. Carlos é raiz, galera. Vem de calça, tá entendendo? Tem esse negócio, diz que homem não usa short, não. Vem de calça. Daqui a pouco vem a conta já. Exato. E amanhã vai visitar o Bolsonaro, né, Carlos? Amanhã eu vou ver, 11 da manhã eu acho que eu tô indo visitar ele lá. E aí a gente vai passar mais informações, mais detalhes do que tá acontecendo, mais informações bacanas e a gente retorna pra cá logo mais. Então a gente vai manter essa ponte o tempo inteiro, sempre que possível. E na quinta-feira eu vou visitá-lo de novo e vamos ficar fazendo esse bate-volta aí. Fala pra ele que a gente tá fazendo isso aqui. Tenho certeza que ele vai dar uma animada, saber que a gente tá fazendo essa caminhada. Vai ser essa aí. Maravilha. É isso aí, pessoal. Um abraço. Até que enfim, gente, os senadores e deputados estão reagindo e lutando para que Bolsonaro vá para casa, lutando pelos presos do 8 de janeiro, pela anistia ampla, geral e restrita, e por mais que eles queriam a direita desunida, a direita está mais unida do que nunca para todo o desespero da esquerda e de Lula, porque Flávio Bolsonaro só está crescendo nas pesquisas. E se conseguirmos metade do Senado e metade da Câmara, ou até mais que isso, vamos conseguir mudar a história do nosso Brasil. Com Flávio Bolsonaro 2026, Bolsonaro livre e ao lado de Flávio Bolsonaro ajudando a governar este país. E falando em país, Luiz Inácio Lula da Silva do PT ataca Trump e leva invertida de jornalista. Trump não está para brincadeira, já ameaçou até taxa de 200% e também ainda vazou prints de presidente esquerdista. E Trump não está para brincadeira, já vazou print de presidente esquerdista e ainda fez uma ameaça de 200%. Enquanto isso, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, mais uma vez, alfineta e critica Trump. E olhem o que ele disse. Desejo uma coisa, vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? Fantástico! Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala aí da coisa que ele falou. Todo dia você acha que é possível, gente? É possível eu tratar do povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês? Se eu achar que vocês são um objeto e não um ser humano? E o jornalista não suportou este absurdo de Lula e detonou ao vivo. Hoje o Lula aparentemente acordou inspirado, acordou sincerão, acho que por causa da prisão definitiva do Jair Bolsonaro. E o rol de besteiras que ele falou aí nesse evento sidônico de hoje não está no gibi, né? Vamos lá, ele disse que ele escolhe para quem governar. Na minha opinião, já é uma confissão de que ele não governa para todos os brasileiros, como eu estava falando. Na verdade, ele governa para os apoiadores, né? Para quem dá voto para ele ou pode dar voto para ele. E aí convém a ele semear essa coisa de ódio entre grupos, né? Pobre contra rico, empregado contra patrão. Para ele governar, então, é aplicar essa cartilha marxista, cujo combustível é o ressentimento. E aí o pessoal ainda fica chocado com tamanha polarização. Depois ele disse, Ju, de que adianta a democracia se eu estou com fome? Não adianta nada. Ele argumenta que a pobreza justifica uma exceção na democracia. Por outras palavras, ditadura. É pura inveja do Maduro. Maduro que, por sinal, reprime, também aplica a cartilha marxista, só que lá já tem 3 em cada 4 venezuelanos com fome. Lembrando que no Brasil a extrema pobreza
é 4,5% da população e essas pessoas recebem Bolsa Família. Então isso tudo é desculpa furada do Lula para fazer populismo eleitoral. Só que a gente não pode admitir um presidente que relativiza a democracia, não é isso, Supremo Tribunal Federal? Aí o Lula desandou a falar mal da tecnologia. Voltou para o começo da Revolução Industrial, dizendo que a tecnologia tira emprego, que não melhora a qualidade de vida. Neoludista, para quem não sabe, foi um movimento de trabalhadores ingleses que quebravam as máquinas lá no início da Revolução Industrial. Pois é, o mundo todo na corrida por tecnologia, por inovação, por automação e tal, mas o Lula pensa o contrário. Ele disse que quando assumiu em 2003, o Brasil estava quebrado. Só que o Brasil, nessa época, estava voando com o Plano Real. Na época, a dívida do governo era de 55% do PIB. E hoje, depois de Lula 1, 2, Dilma, Lula 3, todos esses governos cresceram a dívida, é 80% do PIB e crescendo rápido. Ou seja, é uma mentira do Lula. É muito importante, na minha opinião, que as pessoas prestem atenção ao que diz o Lula sincerão, sem o script, né? Que é um homem autoritário, populista, primitivo, enrolador. Perfeita análise desse jornalista. E agora, gente, olhem essa notícia que envolve Donald Trump. Trump vaza mensagem de Macron e diz que planos dos Estados Unidos para a Groenlândia não têm volta. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma série de publicações nas redes sociais durante a madrugada desta terça-feira, dia 20. Em uma delas, vazou uma mensagem de texto pessoal enviada por seu homólogo francês, Emmanuel Macron, no qual o líder europeu questiona o posicionamento americano sobre a Groenlândia. Trump publicou uma captura da tela no Truth Social, com a seguinte legenda, um print, tá, gente? Aspas, nota do presidente Emmanuel Macron, da França. Um dia depois de fontes próximas ao mandatário francês anunciarem que o país não tem intenção de integrar o Conselho de Paz para a faixa de Gaza nas condições atuais estabelecidas pelos Estados Unidos. A rejeição da França ocorre por considerar que a proposta vai além da situação em Gaza e levanta questões de grande relevância, em particular sobre o respeito aos princípios e à estrutura das Nações Unidas, que não podem ser questionados. Os atritos entre os dois líderes cresceram nesta semana depois que Trump anunciou que aplicará uma tarifa de 10% a 8 países da Europa a partir do dia 1º de fevereiro de 2026, caso continuem a se opor ao plano dos Estados Unidos de comprar a Groenlândia. Olha as mensagens enviadas por Macron que Trump vazou. Aspas, meu amigo, estamos totalmente alinhados em relação à Síria, podemos fazer grandes coisas no Irã. Eu só não entendo o que você está fazendo na Groenlândia. Deixe-nos tentar construir grandes coisas. Posso organizar uma reunião do G7 depois de Davos, em Paris, na quinta-feira, à tarde. Posso convidar os ucranianos, os dinamarqueses, os sírios e os russos à margem do encontro. Vamos jantar junto em Paris na quinta-feira, antes de você voltar para os Estados Unidos, Emmanuel. Em uma das publicações na Truth Social, Trump escreveu: não há como voltar atrás em seus planos sobre a Groenlândia. Bom, gente, a verdade é uma só. Trump realmente emparedou, encurralou todos esses esquerdistas e também fez isso com Lula. Fez uma cilada, colocou Lula numa sinuca de bico. E Lula também vai ter que decidir de que lado estar. E se ele decidir não ficar do lado dos Estados Unidos, a verdade é uma só. Trump vai escancarar ao mundo que aqui Lula é a favor dos ditadores. Mas vocês acham que parou por aí? O que mostra que Trump não está para brincadeira. Ele falou até em tarifa, em taxas de 200% a vinho francês. Olhem isso. Trump ameaça Macron com taxa de 200% sobre vinhos da França. É isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou as tensões comerciais com a França ao ameaçar nesta segunda-feira a imposição de uma tarifa de 200% sobre vinhos e champanhes franceses. A ministra francesa da Agricultura, Anne Genevard, nesta terça-feira, dia 21, considerou a ameaça como inadmissível. E agora, gente, olhem esta notícia. O Congresso articula e promete acabar de vez, implodir o sistema e trazer toda a verdade à tona sobre o Banco Master. E já está nas mãos de Mendonça. Oposição pede que Mendonça devolva quebras de sigilo do Master à CPMI do INSS.
Parlamentares da oposição que integram a CPMI do INSS acionaram o STF e pediram ao ministro André Mendonça que os documentos oriundos das quebras do sigilo bancário, fiscal e telemático do controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, seja devolvido ao colegiado. Por decisão do ministro Dias Toffoli, os dados estão sob custódia do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A verdade é uma só, gente. Se esses dados forem quebrados, isso vir à tona na CPMI, vai escancarar a verdade sobre o sistema, sobre o caso Daniel Vorcaro. E olha que tem muito peixe grande envolvido aí. Basta ver o desespero que está o ministro Dias Toffoli. E ainda, gente, pode implodir o sistema de vez, porque Daniel Vorcaro já falou que se ele cair, ele vai cair atirando, entregando 1 a 1. Vai ser efeito dominó. Então dá para entender porque que está tanta guerra ali entre todos eles. Então dá para entender por que esse imbróglio político tão grande em torno do caso Master, né? Eles sabem muito bem quem está envolvido e quem pode cair e até mesmo ser preso na CPMI do INSS. Inclusive, já tem assinatura suficiente, segundo Carlos Jordi, deputado, para a CPI do Banco Master. Isso tem deixado eles ainda mais desesperados. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Só por favor, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like, se inscrever no canal. Também deixe o seu nome, de qual cidade vocês estão falando para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Quero agradecer a cada um pelo carinho, todos que pedem estabelecimento da minha saúde, perguntam da minha mãe, que Deus possa prosperar e abençoar a vida de cada um de vocês 1000 vezes mais. Vamos continuar em oração pelo nosso amado presidente Bolsonaro, pelos nossos representantes, aqueles que estão na caminhada com Nicolas, para que o nosso Brasil venha ter sim uma reviravolta muito grande e Bolsonaro ou volte às urnas ou seja liberto para poder estar do lado do Flávio, ajudando a governar esse país e colocando cada um desses esquerdistas e desses violadores de direitos humanos em seu devido lugar. E se você, assim como eu, tem fé em Deus e acredita nisso, deixa aqui nos comentários. Somos todos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro 2026, paz, justiça e liberdade. Muito obrigada a todos, só não esquece de compartilhar. Até o nosso próximo vídeo.